Irmos direto hoje. Precisamos resumir o nosso tempo nessa última sessão para que não prejudiquemos os irmãos que têm o seu horário definido de partida. Então não iremos compartilhar hoje por 1h e 36 minutos. Iremos compartilhar apenas até o meio-dia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, os 2 primeiros versos. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Vamos destacar aqui essas duas expressões. E começaram a edificar a casa de Deus, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Ainda no capítulo 6, de Esdras mesmo, verso 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E então, vamos a um verso no livro de Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 8. Ageu 1, 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Queridos irmãos, somos tão agradecidos por esses dias que o Senhor nos tem dado, a Ele, sobretudo, nosso Senhor, sua bondade, a fidelidade dele ao seu nome, a fidelidade dele à igreja, a vida de nossos amados conservos que aqui têm compartilhado a palavra do Senhor, a oportunidade que temos tido de comunhão com irmãos e assembleias entre si, de tantos lugares diferentes. Sabemos que sempre que o Senhor nos reúne, esse não é um tempo formal. O Senhor tem intenção em seu coração sempre, se é que nos reunimos por sua convocação, o Senhor tem interesse de realmente realizar algo nos nossos corações. Nossa expectativa não é de estarmos frequentando encontros. Nosso envolvimento é com aquilo que significa interesses do Senhor em dias de tanta necessidade, realizando então aquilo que realmente Ele tem buscado realizar no seu povo. Não são tempos de aprendizado da palavra por si mesmo, mas tempos em que nos possamos dispor de coração para que o Senhor faça, realize algo em nossas vidas. Do contrário, realmente não teria sentido nós estarmos reunidos com a palavra do Senhor aberta, buscando sua mente, seu coração, porque entendemos então que essa é a sua intenção ao nos chamar. Tantos quadros nós já vimos nesses dias de necessidade espiritual. Todos os quadros que foram abordados pelos nossos irmãos nesses dias são quadros
de períodos de extrema necessidade espiritual. Os tempos de Malaquias, aqueles tempos ligados ao início da degeneração na história da igreja, a partir do capítulo 5 de Atos, quando aquele primeiro ato que atentou contra a soberania do Espírito Santo ocorreu, nós já vemos, mesmo no livro de Atos, um período de dificuldades, de provas, de lutas, de aflições, de tribulações, atingindo o povo de Deus, que estava numa condição tão viva. E então nós sabemos que rapidamente, a partir dali, essa pressão atuou na igreja de maneira desastrosa. Com o passar dos anos, o vigor do testemunho do Senhor foi sendo afetado, até que nós chegamos aí com algo como 30 anos após o derramamento do Espírito em Pentecostes, nós já temos a epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, que nós gastamos 2 sessões com ela, quando Paulo já se refere àquele tempo como um tempo de grande necessidade espiritual. Então, amados irmãos, todos nós que já temos tido, pela graça do Senhor, a oportunidade de estar nos reunindo em nome dEle há algo em torno de 30 anos, devemos particularmente estar atentos, porque, sem dúvida, esse é um tempo muito marcante no que concerne a tempos bíblicos. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Efésios, e quando João escreveu a Epístola aos Efésios, em Apocalipse, a carta a Éfeso pelos lábios de João, aproximadamente 30 anos haviam se passado. E enquanto Paulo escreve aos Efésios, louvando-os, porque eles tinham amor uns aos outros, porque eles tinham uma fé firme, e escreveu àquela assembleia uma epístola com verdades as mais elevadas, estão na epístola aos Efésios. Aproximadamente 30 anos depois, o Senhor teve que adverti-los pela boca de João, dizendo que, embora eles mantivessem uma ortodoxia, tendes provado os falsos apóstolos e os achastes mentirosos. Então a assembleia em Éfeso era firmada na verdade, era ortodoxa, mas havia se desviado fatalmente dos caminhos do Senhor, porque perdeu o seu primeiro, ou melhor, ou a primazia do seu amor. Tenho, porém, contra ti. E era tão séria a perda que o Senhor os chama ao arrependimento, chama para considerar as suas primeiras obras e voltarem, e então ele dá aquele aviso solene: senão eu virei a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É muito impressionante e solene nós observarmos que entre uma epístola de Paulo a eles e uma epístola de João a eles, nós temos aproximadamente 30 anos. Parece, queridos irmãos, que nos primeiros 10 anos de uma assembleia local, nós temos um período de convulsão, ou até de revisão, poderíamos chamar. Quando muitas coisas que ouvimos, aprendemos e eram consideradas a verdade, têm que ser revistas aos pés do Senhor. Um período de convulsão muito saudável. Então aquilo que recebemos, seja por tradição, seja por berço evangélico, seja porque, afinal de contas, é isso que tem sido praticado e ensinado por aí, então passamos aquele tempo de muita convulsão, em que precisamos ir diante do Senhor, que precisamos abrir a palavra de uma maneira extremamente humilde e reverente, buscando a ajuda de outros irmãos também. Um período em que tudo está sendo revisto, desde as nossas convicções até mesmo as nossas práticas. E todos nós, assembleias que já temos mais de 10 anos diante do Senhor, sabemos a veracidade disso. Talvez os próximos 20 anos, 10 anos, até 20 anos da vida de uma assembleia local, esse seria um segundo período, nós temos uma fase de consolidação. Então, se pela graça do Senhor, aquilo que passou por tanta convulsão, investigação,
oração, buscando ajuda real do Espírito Santo, na palavra, uns dos outros, irmãos mais velhos que possam nos auxiliar, esse período mais crítico passou. São os primeiros 10 anos aproximadamente. Então, essa assembleia local, de modo geral, entra em um segundo período de consolidação. Quando então aquilo que se tornou claro, aquilo que podemos dizer, nós temos recebido do Senhor isto. Não é por estarmos imitando práticas ou modelos de outros lugares, mas sim porque o Senhor tem assentado convicções, verdades, com clareza em nosso coração. Então vivemos uma segunda fase em nossas assembleias, uma fase de consolidar aquilo que o Senhor nos tem dado. Mas sabe, queridos irmãos, investigando nossa história mais ampla, particularmente aqui no Brasil, de tantas assembleias, parece que, de modo geral, o terceiro período, o que vai dos 20 aos 30 anos ou mais de uma assembleia local, infelizmente, é marcado por acomodação. Quando já passamos pela convulsão inicial, e o Senhor nos ajudou tanto nela, nos deu tanto do seu Espírito, todos nós, quando lembramos aquele período inicial, nós reconhecemos quanto recebemos de ajuda do Senhor. Como uma criancinha aprendendo a andar. E o pai atento todo o tempo para que ela não se machuque. Então entramos na segunda fase, agora já é um adolescente. O pai não está atrás dele o tempo todo. É uma fase de consolidação, também uma bendita fase. Mas infelizmente, por último, quando as assembleias já estão uma hora mais avançada, a grande luta é contra a acomodação. Aquela ideia de que já lemos tudo, já ouvimos todos, nossa biblioteca já tem 1000 livros, já temos lido sobre tudo, essa verdade é conhecida, aquela outra também é conhecida, essa interpretação é conhecida, a outra interpretação também é conhecida, e nós vamos chegando àquilo que nosso irmão Sparks disse certa vez, com tanta agudeza, ele disse assim: o maior perigo espiritual é quando as verdades de Deus se tornam familiares e conhecidas. Essa é a hora do maior perigo espiritual. Parece que nosso coração se torna impermeável àquilo que nós já lemos, já ouvimos e já conhecemos. Queridos irmãos, tanto Paulo quanto Pedro, Paulo aos Filipenses, Pedro na sua primeira epístola, eles dizem que eles tinham prazer em despertar com lembranças a mente dos santos. Paulo diz: a mim não me desgosta, e para vós outros é segurança, que eu vos diga as mesmas coisas. Foi o que Paulo disse aos Filipenses. E Pedro disse na sua epístola final, aquela epístola que antecede a sua partida para o Senhor. Ele disse: eu escrevo para despertar-vos com lembranças, a vossa mente já esclarecida. E parece que Pedro vai falar coisas que eles já sabiam há muito tempo, mas nós sabemos que ele vai além disso. Além de despertar a mente deles com as verdades que eles já conheciam, ele vai falar coisas tremendas no que se refere aos últimos tempos. A vinda de falsos mestres, vinda de falsos profetas, vinda de escarnecedores, que estariam no meio de nós, no meio da igreja, não fora da igreja, mas no seio da igreja, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? As coisas permanecem como são desde o início. Então, esse despertar, esse falar, tanto de Paulo quanto de Pedro, era para irmãos que já conheciam a verdade e nela estavam estabelecidos. Então, queridos irmãos, todos nós devemos guardar o nosso coração contra essa condição de nos tornarmos quase que impermeáveis à palavra de Deus. Graças ao Senhor. Falando de modo geral, e posso dizer, como alguém que pela graça do Senhor tem servido o Senhor há algumas décadas nesse país, temos visto sim, pela graça e fidelidade do Senhor, particularmente nesses últimos 5 ou 6 anos,
de um período de mais de 30 anos, nosso Senhor fazendo o que temos entendido ser aquele último movimento de amor em direção à sua igreja. Um despertamento último. Aquele acorda-te, desperta-te, levanta-te, resplandece. Louvado seja seu nome. Devemos ser prontos em estar respondendo ao Senhor, porque não há dúvidas no coração, creio, de nenhum de nós sobre a profunda necessidade espiritual do tempo que nós estamos vivendo. Parece, irmãos, para usar uma outra figura, que o muro, há anos atrás, era um muro mais pavimentado. Parece que nós podíamos circular pelo muro para lá ou para cá e estarmos em cima do muro, entre o mundo e Cristo. Mas o que Deus, na sua misericórdia, tem feito, na verdade, não é nos jogar para fora do muro. Tão dócil é nosso Senhor, na sua soberania bondosa, que o que Ele tem feito é estreitar o muro. E parece que nós temos que caminhar, se é que estamos em cima do muro, com um pé após o outro, porque está difícil caminhar em cima do muro. O Senhor tem estreitado e estreitado esse muro, até que ele se torne um fio de navalha, quando nós não conseguiremos ficar em cima do muro. Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai finalmente se devotar a um e desprezar o outro, ou se consagrará a um e deixará o outro. Não podeis servir, adorar é a ideia, se devotar a Deus e a Mamon, ou as riquezas, que na verdade tipifica ali tudo que o mundo é, né? Na figura de Mamon. Então, sim, nós louvamos o Senhor. Andar em fio de navalha realmente é bem delicado. Mas nós louvamos o Senhor porque Ele tem feito isso. Ele conhece a nossa capacidade de acomodação. Ele conhece a nossa tendência à frieza espiritual. Aí está a história da igreja. Mas, amados irmãos, vivemos um tempo em que realmente já não tem havido lugar para isso. A urgência da hora tem falado mais alto aos nossos corações por causa da fidelidade do trabalho do Espírito Santo em nós. É Ele que tem feito isso. Mostrado a cada um de nós a urgência do tempo que temos vivido. Então, é aí que nós estamos. Essa foi a expectativa de centenas de irmãos quando orávamos por esse tempo que iríamos ter aqui. E creio que já podemos ser gratos ao Senhor, porque Ele, mais uma vez, na sua bondade, demonstrou sua fidelidade amorosa para conosco, a sua igreja. Então, com a ajuda do Senhor, como falamos, buscaremos ser fiéis para que concluamos ao meio-dia e não interfiramos na partida de nossos irmãos que estão com seus horários programados. Então, nesses 55 minutos que nós temos, eu gostaria de fazer uma abordagem panorâmica, objetiva. Não temos aqui intenção de esgotarmos o livro de Ageu, mas nós vamos ao livro de Ageu, os textos que nós lemos. Esdras cita Ageu e também cita Zacarias, está aí os textos que nós lemos. Esdras nos diz, não vamos falar sobre esse contexto histórico, levaria muito tempo, mas o livro de Esdras nos disse que houve um tempo em que a obra do Senhor, preste atenção nesses detalhes, a obra do Senhor, os interesses do Senhor, a casa do Senhor, ela sofreu um processo de paralisação. E foi nesse processo de paralisação, devido, nós vamos ver aqui, qual foi a causa real dessa paralisação. Houve oposição do inimigo, mas esta não foi a causa real da paralisação. Por favor, não perca nenhum desses detalhes. Sofreram uma intensa oposição, está em Esdras 4, mas não foi essa oposição do inimigo que paralisou a obra. Vamos ver já por quê. Então, esse é o tempo. Casa do Senhor paralisada, interesses do Senhor desconsiderados, e a obra do Senhor sofreu então uma estagnação. Essa é a hora. O que Deus fez? Esdras 5, que nós já lemos na introdução. Então o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias. Havia um decreto real anterior que aquela obra deveria cessar.
parar. Então essa obra parou. E também o decreto real não foi o motivo dela parar. Já chegaremos ao real motivo. Então essa obra parou 20 anos. Então, 15 anos. 4 anos eles trabalharam, 15 anos de paralisação. Ao todo, 20 anos desde que retornaram do cativeiro babilônico. 20 anos no total, 4 anos para 5 anos trabalhando, 15 anos de paralisação. Depois desses 15 anos, o Senhor levanta o profeta Ageu e Zacarias, como lemos em Esdras 5. E no capítulo 6, verso 14, se você ainda o tem aí, é dito lá: os anciãos iam edificando e prosperando. Por quê? Em função do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. O que eu quero dizer com isso? Quando eles retomaram a obra da casa de Deus, ou seja, o seu coração voltou-se de novo para os interesses do Senhor, depois de 15 anos de paralisação, não retornaram a edificar a casa por causa do decreto do rei. Pelo contrário, o decreto anterior, o decreto em vigor, dizia que eles não poderiam mexer com essa obra. Era um decreto para cessar essa obra. Eles voltaram a fazer essa obra. Ou seja, todos eles assumiram uma sentença de morte. Porque o imperador poderia vir sobre eles e dizer: vocês estão desobedecendo um decreto real. Vocês serão exterminados. Mas eles ergueram-se e retomaram a obra em função do que profetizaram Ageu e Zacarias. Não é maravilhoso? O que, segundo o livro de Ageu, fez com que a obra fosse paralisada. Então vamos ao livro de Ageu. Capítulo 1, verso 2. Aí está a causa. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Percebeu, irmão, a causa? Sofreram oposição? Está lá em Esdras 4. Posteriormente você vai ver. E não pouca. Sofreram uma tentativa do inimigo se infiltrar entre eles. O inimigo dizia assim: deixai-nos edificar junto convosco. Mistura daquilo que é definitivamente de Deus, aqueles que foram chamados da Babilônia, já estudamos isso nesse tempo aí, tantos irmãos já abordaram esse período, e eles tentaram se infiltrar. Deixe-nos edificar junto convosco. Uma infiltração maligna. Então eles responderam: nada tendes a ver conosco nessa edificação. Sofreram acusação. O acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse. Está lá em Esdras 4. Eles escreveram uma carta de acusação ao imperador a respeito daquela obra. E então ele decretou que a obra fosse paralisada. Toda essa oposição. Mas nada disso Deus menciona pela boca de Ageu. Preste atenção nesse detalhe. Essa oposição nunca os paralisaria, porque oposição nunca paralisou o povo de Deus em vitalidade. Irmãos, a igreja primitiva, naturalmente falando, foi massacrada. E o que disse Tertuliano, como também já foi citado aqui, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Não é maravilhoso? Um dos imperadores romanos, quando ele via crentes, cristãos, morrerem na arena, sabe qual foi a observação que ele fez? Os cristãos lançados aos leões, ele disse assim: estes cristãos sabem morrer. O que ele quis dizer com isso? Tudo que ele conhecia sobre morte eram pessoas que morriam agonizando, blasfemando, murmurando, na crise da morte. Então ele começou a ver cristãos morrendo na arena. E essa foi a sua observação. Estes cristãos sabem morrer. Inácio de Antioquia, quando ia ser lançado para ser comido pelas feras, foi dito a ele, colocado já na arena pública, e foi dito a ele: você tem a oportunidade de dizer as suas últimas palavras.
Inácio, de Antioquia, a assembleia onde Paulo e Barnabé se reuniam. Inácio é um sucessor de Paulo, podemos assim dizer. Então Inácio orou assim, olhou para aquela multidão na arena, levantou os olhos ao céu e disse assim: Senhor, eu não sou digno de dar o meu testemunho do meu amor por ti diante de tantas pessoas ao mesmo tempo. E assim ele foi comido pelas feras. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Então, queridos irmãos, oposição nunca paralisou a obra de Deus. O que paralisou a obra de Deus? Este povo diz: não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A perseguição veio e eles interpretaram a perseguição. Como eles interpretaram? Se tudo está contra nós, não veio ainda o tempo de ser edificada a casa de Deus. Talvez devamos esperar um outro momento. Estamos sendo muito afligidos. O preço está muito alto. Não veio ainda o tempo. Essa foi sua conclusão. E isso paralisou a obra da casa de Deus. Então o Senhor levanta o profeta Ageu e também Zacarias. Nosso foco aqui é Ageu. Independentemente de qualquer decreto real. Isso não tem nada a ver com a obra de Deus. Autorização de governos ou não autorização de governos. Então se levanta o profeta Ageu. E não fala nada sobre governo nenhum. Ele fala sobre o coração do povo. E diz, esse povo diz, não veio ainda o tempo. E o que mais Ageu diz? Vamos continuar lendo, verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo, então, de habitardes vós em casas apaineladas ou bem acabadas, revestidas de madeira por dentro, bem acolchoadas? Essa é a ideia da palavra aí. Casas com aquela madeira por dentro para torná-las quentinhas, naquele ambiente de um deserto, onde eles estavam edificando as suas moradas e a própria casa de Deus no meio das ruínas, no meio do deserto. Um calor desesperador de dia, um frio tremendo à noite. Então eles forravam suas casas com painéis de madeira, bem acabadas, bem apaineladas. Então Ageu diz, olha, a casa de vocês está muito bem cuidada, paredes apaineladas, mas a casa de Deus permanece em ruínas. Porque vocês dizem, não é tempo que a casa de Deus seja edificada. Então, verso 5. Ora, diz assim o Senhor dos Exércitos. E agora nós vamos para uma palavra que aparece 5 vezes num livro que, se você abrir sua Bíblia assim, ele só ocupa 2 páginas. A primeira página está aqui, a segunda página está aqui. Isso é Ageu. 2 páginas. 2 capítulos. Que livro, irmãos. Uma espada aguda. Um tiro certeiro de Deus no coração do povo. Então 5 vezes aparece a palavra considerai. E, claro, não vamos ter tempo para analisá-la. Mas aí está a chave do livro. Para você buscar onde estão as 5 palavras considerai. E você vai ver o que Deus quer que eles considerem. E aqui está a primeira. Verso 5. Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. E já temos em seguida a segunda menção do considerai. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. A primeira menção do considerai o vosso passado, podemos dizer assim, é para olhar para o passado mesmo. Vocês fazem tanto esforço, vocês gastam tanto tempo semeando, gastam tanto tempo buscando as maneiras de se vestirem, gastam tanto tempo para angariar o vosso salário, mas quando alguém recebe o salário, o coloca num saco furado. Então a primeira vez do considerar é, olhem para o passado, olha o que Deus tem feito com vocês, olha se realmente vocês têm prosperado. Agora cuidado aqui. Quando Deus lidava com o seu povo terreno, Israel, para que ficasse claro para eles o sentido da bênção de Deus,
Então o trato de Deus, já que eles eram o povo da aliança terrena de Deus, então o trato de Deus com o povo da aliança terrena tem muito a ver com as bênçãos terrenas. Está compreendendo? Então qual era o sinal da bênção de Deus sobre eles? Chuvas, por exemplo. Coisas que hoje nós não consideramos. Choveu ou não choveu para nós, de modo geral, não faz a menor diferença. Mas não era assim para aquele povo. Chuva significa grão, e grão significa comida. Bênção de Deus. Compreendeu, irmão? Então assim Deus os tratava lá. Então é claro que nós temos que transportar isso para o aspecto espiritual. Não é que chuva hoje não seja a bênção de Deus, continua sendo. Sol também, estações do ano também, não é? Mas o trato de Deus com a igreja não é o mesmo trato de Deus com Israel. Nós somos o povo celestial de Deus, não somos o povo terreno de Deus. Então que isso seja bastante claro. Então, quando o Senhor diz, os céus retêm chuva, o orvalho está retido, vocês gastam suor, semeiam, plantam, mas recolhem pouco. O salário vai para um saco furado. Não é? Então agora ele fala no verso 7 aí, um outro considerai, como falamos, esse é o segundo. Então ele usa a mesma frase, considerai o vosso passado, mas agora ele faz uma abordagem futura. Então primeira, no verso 5, considerai o vosso passado, vocês estão semeando muito, estão colhendo pouco, e etc., que já falamos. Aí ele repete, considerai o vosso passado, mas agora ele aponta para o futuro, e diz assim, veja, verso 8, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado. Então é o considerai o passado, para verem que Deus não os estava abençoando, e o outro é considerai o vosso passado para tomar uma atitude em direção ao que fazer. Então, subam ao monte, tragam madeira. E essa frase, irmãos, tão importante, edifiquem a casa. Irmãos, irmãs, foi nosso Senhor que disse assim, eu, reivindicando ou trazendo tudo para Ele, eu edificarei a minha igreja. Mas, escute o mas, Paulo vai dizer assim, de Deus, porque de Deus nós somos cooperadores. E lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Não é um mistério maravilhoso? Aquele que poderia fazer tudo sozinho, decidiu não fazer tudo sozinho. Decidiu chamar cooperadores. E nós somos, todos nós, sem exceção, somos os seus privilegiados cooperadores. Ele nos chamou para cooperarmos. Quem opera é Ele, mas quem coopera somos nós. Graças ao Senhor por isso. Se Ele não opera, ninguém faz nada, nem pode fazer. Ou se fizer, é na energia da carne. Mas quando Ele opera, Ele busca aqueles que têm ouvidos e ouvem a sua voz. Simeão, como estudamos ontem, aquele que ouve. Então, quando Ele opera, Ele chama cooperadores, que não sabem metendo a sua mão na frente da mão do Senhor. Isaías 52, 12. Vós não saireis apressadamente. Eu sei fazer a obra do Senhor, eu vou sair pelas praças pregando o evangelho, eu vou lá no hospital falar para os enfermos. Faça o que o Senhor te dá encargo para fazer, mas cuidado, irmão, cuidado. Meter a mão à frente do Senhor na sua obra é só encontrar problema e obstáculo. Então, vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo, mas o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Agora, pergunta aqui. Aquilo que nós achamos que é o que deve ser feito na obra de Deus, se nós achamos que é aquilo que deve ser feito e vamos fazer, isso significa que o Senhor vai adiante de nós? Não. Significa que nós temos que não sejais insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, no tempo do Senhor e a maneira do Senhor. E então nós temos garantido a promessa, que se Ele for a vanguarda, Ele vai se responsabilizar de ser a retaguarda. Não é um princípio espiritual de imenso valor para nós? Se você intenta fazer alguma coisa e vai à frente do Senhor, saiba,
ele não se responsabiliza em ser a tua retaguarda, porque ele não foi tua vanguarda. Então qual é a nossa necessidade maior? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ajude-nos, Senhor, nisso, irmãos. Ajude-nos o Senhor nisso. Então, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela eu me agradarei e serei glorificado. Cada frase dessa é maravilhosa. Qual é, ou o que é, aquilo que está no centro do coração de nosso Senhor? Edifiquem a casa. Por quê? Porque é dela que eu me agrado. Irmãos, queridos, todos aqueles que o Senhor tem levantado com cargos, agora vamos chamar de particulares, porque todos os servos e servas do Senhor têm que ter, devem ter, o Espírito Santo é quem faz isso, nos dar encargo por aquilo que é de Deus, a sua casa, e cooperar na edificação da casa de Deus em muitas funções diferentes. Irmãos e irmãs, graças a Deus por isso. O corpo é um, mas há muitos membros. E os membros, sendo muitos, são um só corpo. E esses membros exercem múltiplas funções, conforme Deus estabeleceu no corpo. Não é? Aquele lindo capítulo de 1 Coríntios 12. Mas, tomando o aspecto mais específico, cada ministério específico que o Senhor tem levantado na sua casa, sem dúvida, é uma bênção. Mas qual é a intenção de Deus? Não é edificar estes ministérios exatamente. Ele o faz, porque Ele dá luz, Ele dá graça, Ele dá unção, Ele ensina-os a realmente andar pelo caminho da cruz, ensina-os o que é sentença de morte para que não confie em si mesmo, mas no Deus que vivifica os mortos. Tudo isso o Senhor faz com aqueles que Ele chama. Mas qual é a sua intenção? Tomar essas vidas, então, e colocá-las em vitrines de observação? Não. O Senhor, Efésios 4, o Senhor edifica essas vidas, vamos chamar de ministeriais, para que eles possam equipar os santos. Porque os santos desempenhando o seu serviço, então a casa de Deus será edificada. Isso precisa ser tão claro para nós, irmãos, para que nós não nos tornemos dependentes de ministérios de qualquer irmão que seja. E se qualquer irmão que seja tem reunido pessoas ao redor do ministério dele, isso não é ministério ao Senhor. Isso é edificação de impérios particulares, porque não é assim que o Senhor trabalha. Cada ministério ao Senhor é ministério de suporte, é ministério de ombros, é pirâmide. Aqueles que estão embaixo são aqueles que o Senhor tem chamado como suporte no seu processo de edificação. Não são aqueles que estão no pináculo da pirâmide, são aqueles que estão na base da pirâmide. Você já viu uma pirâmide circense? Na pirâmide circense, quando se fazia isso, né? Hoje já nem existe mais essas coisas. Aqueles circos, como eram antigamente. Quem eram os que ficavam na base da pirâmide? Eram aqueles homens que tinham 1,60 m de altura e 1,60 m de largura. Não é? Eles eram quadrados, fortes, não é? Enormes, mas enormes para o lado, não é? Mas eram pequenos. Então aqueles eram a base da pirâmide. Agora, quando aquela pirâmide era formada, você não ficava olhando para os homens base, não é? O que nos admirava nela? Olha aquele indivíduo lá, a altura que ele subiu, como é que ele pôde chegar lá? E quem chegou lá era o mais fraquinho e leve deles. Ele está no topo da pirâmide, porque ele subiu sobre muitos ombros fortes. Era bonito vê-lo subir, não é? Magrelinho, fraquinho, devia pesar 60 quilos. E ele saía escalando aquela pirâmide humana. Ele chegava lá no topo, e todos olhavam para ele. Né? Mas ai dele, se aqueles fortes saíssem da base da pirâmide. Não é assim. Irmãos, é assim que Deus edifica a sua casa. Essa é a maneira dele edificar a sua casa. Qual é a nossa tendência? Nossa tendência é achar que Deus edifica vidas para colocá-las no topo da pirâmide. E nós ficarmos olhando para elas. Oh, como aquele irmão é glorioso. Quanta revelação, quanta unção. Não é, amados irmãos? Que o Senhor nos livre disso, irmão. Então, edificai a casa, e dela eu me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, mas ele veio a ser pouco. E esse pouco, quando eu trouxesse para casa, cada um para sua casa, né? Eu com um assopro dissipei.
Que palavras do Senhor através desse profeta, irmãos. Que maravilha. E ele diz, por quê? Por que eu fiz isso? Não foi o diabo, não. Não é maldição, não. Eu soprei. Eu dissipei as coisas que você tiver tanto esforço para angariar. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa. Oh, irmãos amados, que ênfase. Deus ama a sua casa. Nosso Senhor Jesus, quando iniciou seu ministério, ele viu aquele horror no templo. E cambistas, porque pessoas, judeus de outras nações, prosélitos, eles vinham adorar no templo, como era a ordem, não é? E eles traziam o dinheiro da sua terra, certo? E quando eles chegaram lá, como é que eles iam servir com um dinheiro que não tinha nenhum significado em Jerusalém? Então os cambistas estavam lá. Essa história de cambista é antiga, irmão. Lá estavam os cambistas, né? Os doleiros da época, né? E eles estavam trocando o dinheiro do povo, para que eles usassem a moeda adequada. Só que eles faziam isso de uma maneira exploratória. Ganhavam dinheiro fazendo o câmbio. Então o Senhor viu os cambistas, o Senhor viu os sacerdotes que aceitavam sacrifícios que eram inadequados para o Senhor. Como Malaquias falou, vocês me oferecem o resto, vocês me oferecem o coxo, o mutilado. Lembra as palavras de Malaquias? E o sacerdote aprovava esses sacrifícios quando uma propina era dada ao sacerdote. E ele aprovava os sacrifícios mutilados, inadequados. Então o Senhor viu tudo isso. O que ele fez em João capítulo 2? Virou as mesas, expulsou os cambistas, desceu calmamente aquele azorrague de cordas, para que nós não achemos que o Senhor é emocional, que o Senhor é intempestivo. Compreende? Calmamente, olhando aquilo tudo e tecendo o seu chicote. Então ele virou as mesas, expulsou os cambistas e disse assim: não façais da casa de meu pai, a casa de meu pai, uma casa de negócios. E então se cumpriu o que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. É maravilhoso, irmãos. E Paulo vai repetir isso assim, em 2 Coríntios 11. Eu zelo por vós, com o zelo de Deus. 2 Coríntios 11, 2. Visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quem era Paulo? O amigo do noivo, assim como João Batista. Eu vos tenho preparado. Eu não sou o noivo. Eu vos tenho preparado com zelo de Deus para vos apresentar ao noivo como virgem pura para um só esposo. Isso é edificai a casa, e dela eu me agradarei. Queridos irmãos, todas nossas funções seculares, você não precisa deixar o seu trabalho para servir o Senhor, como tantos dizem. Só fazemos isso se há um chamado particular do Senhor e muito pessoal para nós nesse sentido. Mas os nossos trabalhos, nossas funções, vamos chamar de seculares, elas têm que ser algo que gravita em torno do interesse maior do Senhor. E o interesse maior do Senhor é edificar a casa. Nós não temos nada que nós não tenhamos recebido do Senhor. Nada. Nem saúde, nem vida, nem tempo, nem bens, nada. Tudo nós temos recebido do Senhor. Então nós somos mordomos. De tudo. Do nosso tempo, da nossa saúde, mordomia da saúde, mordomia do tempo, mordomia dos dons e talentos, mordomia dos bens. Nós somos mordomos de tudo. E por tudo isso prestaremos contas ao Senhor. Então qual é o propósito de Deus nos dar? Vida, tempo, saúde, bens? A resposta é: edificai a casa, e dela eu me agradarei, diz o Senhor, e serei glorificado. Ah, amados irmãos, que o Senhor resuma nossas vidas a esse seu interesse central. E que então nós trabalhemos
exerçamos as nossas funções, estudemos se somos universitários, mas que todas essas coisas girem em torno da única coisa. Por esta causa, como disse Paulo, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que sejamos homens e mulheres de uma única causa, até que o Senhor venha. Como o povo de Deus perdeu esse objetivo, então Zacarias os exorta. Vocês dizem que não é tempo da casa de Deus ser edificada. Verso 10 e 11. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Vamos olhar para a cristandade atual. Onde está o orvalho dos céus? Onde estão os abundantes frutos da terra? Olhando o cristianismo de modo geral, são nossos irmãos, todos aqueles que professam o nome do Senhor. Quando nós olhamos para eles, irmãos, para esse quadro, né, nós temos tristeza, espiritualmente falando. Onde está o orvalho do céu? Como nosso irmão falava há pouco na primeira sessão, quando olhamos para as assembleias locais, onde está o orvalho do céu? Onde estão os abundantes frutos da terra? O Senhor tem mantido um céu aberto sobre nossas localidades? Nós temos realmente recebido do Senhor? Nós temos aquela expectativa santa, ardente, quando vamos a cada reunião, de termos um real encontro com o Senhor entre os irmãos, porque nós estamos com Ele 24 horas por dia, na vida privada, com nossa devoção, nós somos dele, Ele é nosso, mas eu estou me referindo à reunião da igreja, que é um aspecto muito particular da vida dos santos e muito único. Então, quando nós vamos para essa hora, nós estamos cheios de uma ânsia, uma expectativa de que nós tenhamos um encontro coletivo com o nosso Senhor Jesus. Quando vamos partir o pão, qual é a nossa expectativa? Sabe qual é a do Senhor? Aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Sabe qual é a outra? No meio dos irmãos, a ti, Pai, cantarei louvores, no meio da congregação. Foi Ele que disse isso, queridos irmãos. E mais, a meus irmãos, eu declararei o teu nome. Ah, queridos irmãos, isso muda tudo a respeito das nossas reuniões. Quando nós reunimos debaixo do nome do nosso Senhor Jesus, em realidade, não porque falamos aqui, estamos no nome do Senhor Jesus, isso é tão simples, falar isso, mas se é a realidade espiritual, o que Ele quer fazer? Ele quer gerenciar essa reunião de tal forma que nós possamos saber que é isso que está acontecendo. Ele está cantando louvores ao seu Pai no meio da congregação. Ele está declarando o nome do seu Pai à sua congregação, aos seus muitos filhos. Irmãos, isso se chama uma santa convocação. Mas, queridos irmãos, nós não temos aqui, que pela graça do Senhor, o Senhor conceda aos irmãos que percebam isso, uma vara de todo tamanho para estar batendo nos lombos dos irmãos. Muito pelo contrário. Temos um zelo que arde no nosso coração, em que sejamos acordados, sobretudo, para esse imenso e inegociável amor do nosso Pai Celestial, do nosso amado Redentor, do bendito Espírito Santo, para nos despertar para as necessidades do Senhor nesse tempo, seus interesses. Então, quando nós nos reunimos, vamos investigar diante do Senhor, se isso tem ocorrido conosco. Se não, especialmente nós, os irmãos mais velhos, aqui podíamos incluir até mesmo as irmãs também, nesse sentido. Também as irmãs mais velhas, porque somos mais velhos no Senhor. Que sejamos dispostos a pôr a nossa boca no pó. E dizer, Senhor, por quê? Por que não há um senso vital entre nós de que o Senhor está presente? Por que há tanta música, como é o caso de até algumas assembleias, tanto barulho? Em nossos louvores, adoração, como chamamos, mas muitas vezes tão pouco daquele senso real de que o Senhor esteve no meio de nós. Então nós, os mais velhos, somos os mais responsáveis, queridos irmãos, de colocarmos nossa boca no pó e não nos acomodarmos até que isso seja uma verdade no nosso meio. Que então uma reunião possa se concluir e nós não tenhamos aquela pergunta: o
que você achou da reunião? A reunião foi boa, a reunião não foi boa, não é? Mas nós teremos aquele senso íntimo que não precisa nem se falar. E esse senso é: o Senhor de fato está no meio de vós. 1 Coríntios capítulo 14. Mesmo indouto, mesmo incrédulo, se entrar no meio de vós, ele prostrará seu rosto em terra e testemunhará: o Senhor está de fato no meio de vós. Ele nos reúne para isso. Cada reunião normal da igreja. Então, porque isso não é assim, muitas vezes, Ageu está nos dando a resposta. Porque os nossos interesses não estão resumidos aos interesses do Senhor. Seguindo ainda um pouquinho mais. Deixe-me ler o verso 11. Fiz vir a seca sobre vós. Essa questão, eu o dissipei, como nós já lemos no verso anterior. Eu com assopro o dissipei, verso 9. Isso no verso 10. Por isso os céus retêm seu orvalho. Isso no verso 11. Eu fiz vir a seca. Os irmãos estão vendo que são tudo atitude de Deus? Todas elas atitudes de Deus? Seca sobre a terra. E agora ele menciona 3 coisas que vamos destacar: cereal, vinho e azeite. Então, se você abrir o Salmo 104, versículo 15, que interessante, nós vamos ter a interpretação espiritual do que é cereal, vinho e azeite. Salmo 104, 15. Então o Senhor, nesse salmo, ele está falando sobre os seus cuidados bondosos para com o seu povo, abençoando o seu povo. Então lá é dito, Salmo 104, 15, que o Senhor dá ao seu povo o pão. Vamos por essa ordem. O pão, parece que é mencionado em último aí nesse verso, o pão que lhe sustém as forças. Percebeu? Então é muito claro, pão é cereal, é carboidrato, não é? O pão traz vigor para a vida física, não é? O cereal ou o pão lhe sustém forças. Vamos interpretar para o aspecto da relação espiritual da igreja com Cristo, nosso caso. Vigor espiritual, não é? Vigor espiritual. Onde está o vigor espiritual da igreja? Em que nível tem estado? Então eu retenho de vós o cereal, ou vigor espiritual. Por que o Senhor vai reter o vigor espiritual? Porque os nossos interesses não têm sido os interesses do Senhor. Porque o Senhor vai reter o vinho, é outro elemento que estamos vendo aí, e também no Salmo 104, 15. O vinho que alegra o coração do homem. E há um outro texto em Juízes, se não me engano, Juízes 9, que também diz o vinho que alegra a Deus e aos homens. Porque vinho, como também nosso irmão mencionou na sessão anterior, vinho fala de gozo. Então tipifica tanto o gozo de Deus quanto o gozo do homem. Os dois gozos juntos. Se há gozo de Deus, há gozo do homem. Se não há gozo de Deus, não há gozo do homem. Né? Então, vinho, gozo. Porque o Senhor está retendo de nós aquilo que Pedro chamou de não vendo o Senhor Jesus agora, mas crendo, nós estamos exultando com uma alegria indizível e cheia de glória. Por que isso nos falta entre nós? Ou pode faltar entre nós? Porque nós não estamos unidos aos interesses do Senhor. E não é muito maravilhoso que Ele faça isso? Irmão, você queria estar cheio de gozo, desligado dos interesses do Senhor? Queria? Então, para que isso não aconteça conosco, porque essa era a nossa tendência, aí está o amado, fiel e amante fiel de nossas almas, produzindo falta de vinho nas nossas vidas. Para que nós saibamos que quando Ele chama alguém a Ele, Ele crava um abismo entre nós e o mundo que é intransponível. Nós nunca mais teremos lugar no mundo. E nos seus prazeres, no seu ambiente, nos seus gozos, nunca mais. Porque entre nós e o mundo entrou o mediador, como nós falávamos ontem. Agora tudo aquilo que nós tocamos no mundo, nós tocamos através do mediador. Esse é o segredo, para que o mundo não nos corrompa. É tocá-lo através do mediador. Senhor, não é meu. Senhor, eu não possuo. Senhor, não é minha propriedade. Tocamos tudo no mediador. Minha esposa não é minha propriedade. Meus filhos não são minha propriedade. Assim nós os tocamos no mediador.
Maravilha, irmão. Então o Senhor retém o gozo, graças a Ele, para que nós sejamos disciplinados, com essa disciplina amorosa dEle, dizendo, olha, você não vai por aí, você não tem caminho por aí, não tem nada para você aí. Então Ele retém o vinho, o gozo. E terceiro, Ele retém o azeite. E o Salmo 104:15 diz que o azeite faz o quê? Lhe dá brilho ao rosto. Óbvio que o azeite é uma figura do Espírito Santo. E é muito evidente que o brilho ao rosto, a face de Moisés resplandecia. Brilho no rosto fala de testemunho. Então está dizendo, vamos colocar de outra forma então, prestem muita atenção, que o Senhor, nosso Senhor de aliança, baseado na aliança que Ele fez conosco, Ele retira o gozo da igreja. Ele retira o vigor da igreja. E Ele retira o testemunho da igreja. Quando os nossos interesses não estão atrelados aos interesses do Senhor. Colocado ainda de outra forma, a causa de toda estagnação espiritual é não estarmos unidos aos interesses do Senhor. Podemos estar unidos ao interesse de uma obra. Podemos estar unidos ao interesse de um ministério. Mas se não estivermos unidos aos interesses do Senhor, Ele reterá cereal, vinho e azeite. Consideremos essas três coisas diante do Senhor. Porque esse é o caminho para recuperarmos o vigor espiritual, o testemunho espiritual e o gozo espiritual. Graças ao Senhor, porque há caminho. Ele levanta Ageu no meio da ruína, tempos de declínio espiritual. E levanta Ageu para reerguer o seu testemunho. Então, essa é a primeira palavra de Ageu. Temos 15 minutos antes do meio-dia. O livro de Ageu se compõe de 5 palavras. A primeira palavra já terminamos. Ela vai até o verso 11 do capítulo 1. Note aí, divisão para o seu estudo pessoal. Primeira palavra é uma palavra de repreensão. Verso 1 a 11 de Ageu. Palavra de repreensão. Depois nós temos verso 12 a 15. Segunda palavra. São 5 palavras. Então a segunda palavra, 12 a 15, é uma palavra de encorajamento. Depois aí, capítulo 2, versos 1 a 9. Capítulo 2, verso 1 a 9. Mais uma palavra de encorajamento. Então ele encoraja e encoraja de novo. 2, de 1 a 9. Encorajamento. Terceira palavra. Depois a quarta palavra. 10 a 19 do capítulo 2. 10 a 19. Palavra de repreensão. Mais uma. E por último, fechando o livro, 20 a 23. Palavra de encorajamento. Perceberam o sanduíche aí? Então a palavra de repreensão, primeiro. Segundo, palavra de encorajamento. Terceiro, palavra de encorajamento, de novo. Quarta, palavra de repreensão. Quinta, palavra de encorajamento. Sabe como nós chamamos isso? Ministério do Espírito Santo. É isso que ele faz. A palavra traduzida para consolador, paráclitos, ela significa tanto consolador quanto exortador. Como o Espírito Santo nos consola? Nos exortando. E quando ele nos exorta, ele nos encoraja. O ministério do Espírito Santo em duas faces, né? Porque ele sempre faz isso. Ele nunca tem aquela vara de todo tamanho, mas não tem um cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Graças ao Senhor. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, quando nós vamos à ênfase da segunda palavra, e agora vamos só citar, e temos que concluir, a ênfase da segunda palavra, que é uma palavra de encorajamento. Versos 12 a 15. Qual é? Vamos para o verso 13 para ver. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, olha qual é a palavra, é só essa, é uma frase. Eu sou convosco, diz o Senhor. Mas também não precisava outra palavra, irmãos, não acham? Antes eles estavam ali afastados dos interesses do Senhor.
Cada um preocupado com a sua casa. Agora, se você for ver detalhes, entre a primeira palavra e a segunda palavra, se passaram 23 dias. Nós não sabemos o que eles fizeram em 23 dias, mas imaginamos. Devem ter sido dias de profunda contrição. Possivelmente dias de jejum e oração. Porque veja o que o Senhor falou com eles nos primeiros 11 versículos, né? Considerai vosso passado, eu é que estou retendo de vocês cereal, vinho e pão, né? Então há 23 dias, porque a primeira palavra foi no primeiro dia, está lá no verso 1, foi no primeiro dia do mês sexto, e a segunda palavra foi no 24º dia do mês sexto, esse é o verso 15. Então tem 23 dias entre uma palavra e outra. Quando o povo de Deus estava fazendo o quê? Considerando. Não foi o que o Espírito Santo pediu pela boca de Ageu? Considerem. Esquece tua casa. Esquece o plantar e colher, o vestir, o aquecer. Considere. Considere. 23 dias. E graças ao Senhor. Qual foi a resposta do povo? Eles se, verso 12, atenderam, parte final do verso 12, atenderam a voz do Senhor, seu Deus. Graças ao Senhor. Então, quando eles atenderam a voz do Senhor, ali está o Senhor. Ah, irmãos, o que nosso irmão compartilhou conosco sobre o filho chamado pródigo, reflete tão bem isso, né? O pródigo estava lá na sua vida, mas o pai não. O pai estava sentado na varanda, olhando ao longe. Porque é dito que ele avistou o seu filho ao longe. E correndo o abraçou e beijou. Não é maravilhoso? Parece que aquele filho devia, quando o pai o abraçou, devia ser um poste, uma estátua assim. Porque ele estava cheio de convicção da sua culpa. E seu pai estava cheio do amor no seu coração, incondicional, irrevogável. Então ele abraça aquele filho duro e fedido, não é? Vindo daquela caminhada. E o filho planejou um discurso do chiqueiro, que dizia assim: meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me um dos teus trabalhadores. Esse é o discurso. Ele pensou cuidadosamente e planejou o discurso do chiqueiro. Mas quando o pai o abraçou, o que aconteceu? Ele vai recitar aquilo que ele decorou. Então ele diz: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a próxima frase ele não falou, se você ler na parábola. A próxima frase que ele tinha planejado é: faze-me como um dos teus trabalhadores. Isso ele não falou. Por que ele não falou? Porque ele foi de tal forma constrangido pela atitude do seu pai, que ele sabia que nunca esse pai iria fazer dele um trabalhador. Que ele era filho, se ele era filho, ele era herdeiro. E ele havia desprezado a herança. Então o pai diz: traga o anel e ponha no dedo. Irmãos, que figura é essa? Por causa do arrependimento daquele filho, o pai o reintroduziu na herança. Por isso o livro de Apocalipse enfatiza tanto: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Quando nós viramos as costas para o Senhor, nós viramos as costas de peito cheio. Ah, eu estou escandalizado com o Senhor. Eu tenho uma controvérsia com o Senhor. Tenho uma contenda com o Senhor. E nosso peito está muito cheio. E viramos as costas para o Senhor. Mas então o Senhor fala ao nosso coração. E aí nós voltamos. E quando nós voltamos, nosso peito não está mais cheio. Nosso serviço está dobrado. É aquela porta que nós saímos de cabeça erguida, nós voltamos por ela de cabeça baixa. Isso se chama arrependimento. Mas esse pai é tão extravagante que ele não quer nem ouvir o discurso do seu filho. E o seu filho não pôde nem falar a última frase. Porque o pai diz, como já nos foi explicado: traga o novilho que está engordado esperando essa hora. Traga os melhores vestidos. E nos ponhamos à mesa para essa festa. Porque esse morto reviveu e esse perdido foi achado. Ah, amados irmãos, nunca será tarde para que nós nos arrependamos diante do Senhor. Nunca, até que Ele venha. Se nós nos arrependemos, Ele nos reintroduz na sua herança. Se nós não temos o coração de Esaú, que diz: de nada me vale esse direito de primogenitura,
Eu estou aqui agora morrendo de fome. Isso mostrava o quanto ele estava ligado àqueles interesses terrenos. Mas se não é esse o nosso coração, se nós nos arrependemos e dizemos, Senhor, quão difícil tem sido para mim. Quantas vezes tem caído nos mesmos pecados. Como eu tenho sido perseguido por essa alma violenta que eu tenho. Quão grossa essa casca que envolve o meu espírito. Essa alma que não permite que esse espírito seja liberado. Uma casca grossa. Senhor, por tua misericórdia, quebranta-me. Quebra essa casca, Senhor. Usa a cruz e me ensina a responder aos seus tratos. A cruz pela palavra viva e eficaz que penetra. A cruz pelas circunstâncias ou pela providência de Deus. Senhor, não deixe de usar esses elementos comigo. Use a palavra, use as circunstâncias e quebra o meu homem exterior, alma, para que então aquilo que é de Deus realmente possa resplandecer. Levanta-te, resplandece. O único caminho para que possamos resplandecer é o caminho da cruz, do quebrantamento. Queridos irmãos, é por isso que essa mensagem de triunfalismo religioso, de graça barata, faz tão mal, porque nega o caminho da cruz por meio dos sofrimentos. Por isso faz tão mal, porque peleja contra o que o Senhor está usando para trabalhar em nossas vidas. Parece que tudo é do diabo, não é? Tudo é peleja contra nós, enquanto o Senhor quer dizer, ouve-me, ouve-me. Eu fiz vir sobre você seca, eu fiz vir sobre você a aflição, eu estou te colocando na encruzilhada. Eu, não são os outros, não é teu marido, não é tua esposa, não são teus filhos, não são os irmãos. Eu estou fazendo. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Graças ao Senhor. Nunca será tarde para nós nos arrependermos diante dele. Então, quando eles atenderam a voz do Senhor, o que aconteceu? Eu sou convosco. Ah, amados irmãos, nós somos como aquele pródigo. Nós queremos acertar contas. Se ele há de ser comigo, imaginemos a mentalidade do pródigo. Se eu vou voltar para casa e meu pai há de ser comigo, complacente comigo, eu tenho muitas contas que acertar. Eu tenho que contar tudo sobre as prostitutas com quem eu me relacionei. Eu tenho que contar tudo sobre a minha dissolução. O que eu fiz, o que eu não fiz, por onde eu andei. Não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Atenderam a voz do Senhor. E o Senhor disse, eu sou convosco. E sabe o que ele diz na terceira palavra? Ele disse assim, meu espírito habita no meio de vós. Além de muitas outras coisas. Diz que ele é fiel à palavra da sua aliança. Muitos detalhes, que não é nosso encargo para uma reunião estudar. Mas note essa expressão, está lá no verso 2, depois você localize aí, verso 8, verso 5, não é? 5, capítulo 2, verso 5. Meu espírito habita convosco. Sabe por que o Senhor diz isso? Toda a expectativa do seu povo no Velho Testamento, não é diferente no Novo, é que o Espírito de Deus, isso significa Deus mesmo, né? O Espírito de Deus estivesse com o seu povo. Quando ele ordenou fazer o tabernáculo, a ênfase é, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Quando eles estavam em pecado contra o Senhor, por exemplo, no tempo de Ezequiel, Ezequiel 36, Ezequiel diz assim, eu aspergirei uma água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e um espírito novo, e porei sobre vós o meu espírito. E farei com que andeis os meus estatutos, observeis os meus juízos. Então toda a ânsia, a expectativa do povo era essa. Então por isso o Senhor a renova nessa terceira palavra aqui, que vai do verso 1 até o verso 9, do capítulo 2 de Ageu, ele reforça essa palavra.
dizendo: o meu Espírito habita convosco. Como lemos aí. A palavra da aliança, verso 5, que eu fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Irmãos, eles tinham 15 anos de negligência para confessar. Não é? 15 anos de negligência. Mas quando eles atenderam a voz do Senhor, imediatamente o Senhor disse para eles: eu sou convosco. Ali já lemos na segunda palavra. Na terceira palavra, eu sou fiel à palavra da minha aliança, diz o Senhor, já lemos aí. E o meu Espírito habita no meio de ti. Que maravilha, irmão. É o nosso Senhor. Como um pai observando aquele filho desajeitado, com quedas para lá e quedas para cá, mas que, de alguma maneira, não quer aceitar o suporte, a ajuda, o conselho, a graça, o cuidado do pai. Eu posso comigo mesmo. Eu sei andar. Eu me basto. Eu me supro. Né? Então, quando finalmente ele se volta para o seu pai, essa atitude do seu pai: eu sou convosco. Então, vamos concluir. Temos 2 minutos. Há duas menções apenas em Ageu sobre esse tema: farei abalar a terra e o céu. Todos os dois estão no capítulo 2. Um está ali no verso 8 e 9, o outro está lá no final, nos últimos versos. E nós vamos concluir mostrando aqui qual é a diferença, rapidamente. A primeira vez que o Senhor diz: farei abalar os céus e a terra, leia depois o contexto, você vai ver que tem a ver, por favor escute, para encerrarmos, tem a ver com a introdução da glória de Deus na casa de Deus. Eu farei abalar céus e terra, e eu encherei de glória esta casa. Como temos visto desde o início, onde estão os interesses do Senhor? Sua casa. Então eu vou fazer abalar terra e céu, e eu encherei de glória essa casa. Agora a segunda menção, Ageu diz a mesma coisa, então é muito importante nesse livro tão pequeno. Eu farei abalar céu e terra, está lá no final do capítulo 2. Mas olha agora o que ele diz: e eu farei de Zorobabel um anel de selar. Zorobabel, segundo Zacarias 4, é um tipo preciso de Cristo. Porque Zorobabel é aquele que lançou os fundamentos da casa e é quem vai lançar a pedra de remate. Com Zorobabel a obra começou, com Zorobabel a obra ia terminar, no sentido do templo. Depois viria Esdras, Neemias, outros fatores. Mas no sentido da casa em si, começou com Zorobabel, terminaria com Zorobabel. Eu edificaria a minha igreja. Zorobabel é um tipo claro de Cristo. Então quando Ageu diz, claro, Cristo ainda não estava ali, isso é profético, estava ali Zorobabel, uma figura de Cristo. Então é dito pela boca de Ageu: eu farei de Zorobabel o meu anel de selar. Irmãos, isso tem tanto significado com relação a Cristo. Significa que o Senhor ainda fará uma vez mais. Leia depois, por favor, anote aí, Hebreus 12, os últimos versículos de Hebreus 12, e você vai ver o autor de Hebreus interpretando isso que estamos falando. Ainda uma vez por todas eu farei abalar, não somente a terra, mas também o céu. Essa é a palavra de Hebreus. Abalar a terra está muito claro, convulsão da criação. Estamos vendo aí, cada dia a convulsão aumentar. Convulsão da criação, não é, irmãos? Então farei abalar não somente a terra, e o Senhor já está fazendo, mas eu farei abalar também o céu. O que isso significa? As realidades chamadas espirituais ou celestiais. Isso quer dizer, nada que tenha o nome de espiritual ou de celestial, que não tenha uma relação real com Cristo, permanecerá de pé. Nada. Ele irá derrubar todas as coisas que são pretensamente espirituais ou pretensamente celestiais. Ele vai abalar os céus. E Hebreus vai explicar por quê, o autor de Hebreus. Para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam.
Não é maravilhoso, irmãos? Então é isso que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Nós queremos explicação para a convulsão espiritual da igreja? Está aí. Eu farei abalar. Queremos explicação para a convulsão da criação? Também está aí. Eu farei abalar a terra e eu farei abalar o céu. É hora da convulsão da criação e é hora da convulsão espiritual. Porque o Senhor quer passar sua peneira e separar a casca do grão, para que aquilo que é permanente permaneça. E o que não é permanente, caia por terra. Então, queridos irmãos, aqui terminamos. Que ouçamos mais essa exortação e esse encorajamento de um profeta dos tempos de declínio espiritual, Ageu. Estude esse livro e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua longanimidade conosco, porque teu amor é inegociável, irrevogável, incondicional. Louvado, louvado seja o teu nome fiel. Apesar de nós, o Senhor permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Senhor, nós queremos nesses dias de convulsão da criação, da terra, e também de convulsão espiritual, ouvirmos a tua voz, atendermos a tua voz, e sermos até que o Senhor venha, cooperadores e cooperadoras tuas, na edificação da tua casa. Desperta-nos, Senhor, para ti nós te pedimos. E ainda agora, quando sairemos daqui, nós pedimos ao Senhor que não cesses de falar ao nosso coração. Guarda-nos, Senhor, te pedimos da hora da provação que há de vir sobre todos os que habitam a face da terra. Guarda-nos, Senhor, porque sabemos que somos teus e queremos ser aquele seu tesouro particular, aquele memorial escrito diante do Senhor. Por tua misericórdia nos faz estar nas fileiras do remanescente fiel. Nós te pedimos, em teu precioso nome. Amém, Senhor.